Bom dia, pessoal. Bom dia para a Karine e para a Patrícia, que eu já estou vendo aqui na tela. E para quem não viu na parte da manhã, eu sou o Lucas Vinícius, vulgo Lucas Berreca. Estou aqui representando o canal dos Berrecas, que trabalha na divulgação e análise do comportamento. E hoje vou ter o prazer de apresentar a Patrícia, que eu já sou fã há muito tempo, acompanho, compartilho tudo que ela posta. E vou falar um pouquinho da Patrícia Luque, que é doutora em Ciências do Comportamento e mestre em Psicologia pela Universidade de Brasília, UNB, psicóloga pelo Centro Universitário de Brasília, Unicelb, membro da atual Associação Brasileira de Ciências do Comportamento, a BPMC, analista do comportamento com formação em psicoterapia analítica funcional e terapia de aceitação e compromisso, professora convidada em psicologia e supervisora clínica, supervisora de estágio do IBAC, pesquisadora em economia comportamental e comportamento do consumidor. O tema de hoje será Subindo de nível, estratégias de gamificação no contexto organizacional. Com Patrícia Luque, que é especialista no assunto, né? E nós vamos aprender e discutir o tema essencial no que envolve engajamento no ambiente organizacional. Passo a palavra para você, e se você quiser complementar mais alguma coisinha também, fique à vontade, professora. Obrigada, Lucas. Obrigada também ao Contínuo, né, aos berrecas por estarem aí fomentando um pouco esse tipo de discussão, né, numa jornada que eu sei que tem aí uma série de pessoas muito legais que estão participando, né, então eu fico feliz de fazer parte também desse evento. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre gamificação, porque o mundo hoje é gamificado, né, eu acho que todo mundo joga um jogo, e aliás essa é a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês em um segundo. Só faltou dizer, sabe, Lucas, do curso de OBM, né, que eu sou professora do curso da pós de OBM aqui no Contínuo, dando exatamente essa matéria de gamificação, junto com recompensas, junto com reforçamento, né, então, para quem vai fazer aí o curso de OBM, quem já fez, me viu, né, antes eu dava a matéria de economia comportamental e ciências do consumidor. Comportamento consumidor. E aí a gente deu uma modificada para ficar um pouco mais atualizado, né, pensando aí numa estratégia diferente. Então, desde o ano passado, e já fui convidada para esse ano, para quem depois quiser até saber mais, vai ter uma disciplina no curso, né, de acho que 20 horas, se não me engano, para a gente falar bastante sobre como é que a gente pode aproveitar princípios da análise do comportamento para criar jogos institucionais dentro da organização para que possa fomentar espírito de equipe, engajamento, motivação. Então, isso tudo depois tem uma matéria especial para isso. Bom, eu preparei aqui minha fala, acho que eu vou falar mais ou menos 1 hora, mas vai ser uma fala interativa, então conto com a participação de vocês, porque a gente vai ter, né, estamos falando de gamificação, não dá para ser só fala, tem que ter uma interaçãozinha, tem que ter um jogo, né, no meio. Então, esperem lá na metade, vocês vão escolher seus personagens. E também vou deixar um tempinho depois para a gente poder debater, para vocês tirarem dúvidas, enfim, para a gente conversar como é que a gente aplica isso. De repente, vocês têm vivências de gamificação na empresa de vocês, na vida de vocês. Eu acho que é legal também a gente poder compartilhar, então vou deixar aí um tempo para a gente conversar sobre. Espero que vocês já estejam vendo a tela cheia, acho que sim, né? Sim. Se não estiverem, depois se vocês tiverem algum problema, que às vezes, né, eu esqueço de voltar, eu paro com o compartilhamento, começo a conversar e esqueço de voltar, mas acho que está tudo certo aqui. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é se a vida é um jogo. Vocês acham que sim? A gente ouve essa expressão, né? A vida é um jogo, a gente tem que saber jogar o jogo. Agora em Big Brother tem sempre essa história, é um jogo, não é? A vida é um jogo? Não é, Oi, você tá perdendo, Karina? Tá certo. Assim, primeiro a gente tem que ver, né, o que é um jogo, e eu acho que essa é a pergunta, afinal de contas, o que é um jogo? E um jogo, dentro do estudo de gamificação, o jogo é uma atividade lúdica, que seja estruturada, tem regras, tem espaço específico para ser jogado, tem uma história por trás, tem algum tipo de contexto que defina como é que esse jogo vai ser feito, tem regra para dizer quem ganha, quem perde, né? E principalmente tem esse aspecto lúdico. Aí não sei se a vida é um jogo, porque ela talvez não seja lúdica o tempo todo, né? Eu acho que tem um narrador aí que ri, mas a gente que está aqui como personagem, não sei. E
Pensando em jogo, vocês têm jogado alguma coisa? Coloca aqui no chat para mim, o que é que vocês jogam ultimamente? Quais são os jogos que vocês gostam? Para quem me conheceu aí no semestre passado, no curso de OBM, eu falei sobre o meu jogo preferido, que é o June's Journey, né, que é um jogo de achar coisas, aquele de memória, você vai procurando, né, dentro de uma cena, vários objetos, mas ele é ultra gamificado, porque você ganha moedas, com as moedas você compra prédios, que você ganha flores para avançar no nível, conforme você joga, você ganha baús, e aí os baús te dão materiais para você construir novas coisas, aí você precisa dos raios, aí você joga, tem desafios diários, aí você ganha diamantes, aí você ganha chaves para abrir os outros baús, tem 2 tipos de baú. É altamente complexo, e é um jogo que eu amo, porque cada vez tem uma gamificação diferente. Ali agora tem distintivo do clube, aí você pode ganhar gorjeta no café, altamente complexo, então eu me divirto muito jogando June's Journey. Mas e vocês? O que, é que vocês jogam? Deixa eu ver, tem um comentário aqui. Xadrez, Karina, excelente. Um jogo aí que tem estrutura, né? Tem até história, cada peça tem uma função, tem um contexto. God of War, tá? Um videogame. Eu não sei, Karina, você joga de forma analógica ou você joga contra o computador ou Só inteligente? online com pessoas, assim. Com pessoas, tá? É. Uhum. Super Mario, legal, Minecraft, Fall Guys, eu não conheço Fall Guys. Depois você me explica, Felipe, qual que é esse jogo. E o que que interessa para vocês nos jogos? O que que faz vocês quererem jogar mais? Não, beleza, tá. Legal é jogar, né, Felipe? Com quem? A companhia até acho que melhora a própria relação. Eu também sou terapeuta, né? Sou psicóloga clínica, atendo casais, e eu costumo sugerir que os casais tenham aí uma atividade lúdica, né? Às vezes não é um jogo, pode ser um quebra-cabeça, que é uma atividade lúdica, mas não é um jogo. Mas também ter jogos que façam as pessoas interagirem. Num casal é legal, entre pais e filhos é bem legal. Então, é a ideia de trazer um pouco de passatempo, mas também de, como disse o Lucas, né, um passatempo que tem um desafio. E também alguma coisa que vai engajando. Para muita gente, é uma distração. Você vai lá jogar, enquanto você esquece os problemas que ficam ali parados no dia, né? E também a gente pode até gamificar algumas atividades que a gente realiza. Por exemplo, você pode gamificar hoje o idioma, né? O Duolingo está aí para falar como tem funcionado. E daqui a pouco, lá no final, eu vou falar um pouco do efeito do Duolingo na nossa vida. Então, legal. Mas alguém joga alguma coisa diferente para colocar? Fall Guys é um jogo de disputa de desafios entre jogadores online, tipo Stumble Guys. Legal, eu vou procurar depois desse aí, Felipe. Boa dica. Bem, agora vamos lá. Um cubo mágico é um jogo? Na verdade, até a gente estava falando isso lá no semestre, né? Que alguns esportes olímpicos não são jogos, são esportes, tipo o atletismo. Ele não é um jogo, embora ele tenha uma competição envolvida, tem alguns elementos de jogos, mas ele não é exatamente um jogo no conceito de jogo, assim como o cubo mágico. É uma atividade lúdica, tem um contexto, tem um equipamento próprio, mas você não sobe de nível, né? Não é assim, quando você consegue alcançar e completar todas as 6 faces do cubo, você não ganha mais 3, agora você vai ter um cubo maior, né? Você joga e você sempre volta e retoma aquele ponto de partida. E, além disso, não tem muito competição, exceto você contra você mesmo, né? Nossa, antes eu só conseguia montar uma face, agora eu consigo 2, agora eu consigo 3. Então, também, ele tem pouco de competição. Ele tem alguns elementos, mas ele é mais uma brincadeira, né? E existe essa diferença entre brincadeiras e jogos. Então, o jogo da velha, que ninguém falou que joga, mas acho que hoje é tão antigo, né? Assim, ficar jogando, mas eu lembro que eu jogava muito na escola, né? Sentava do lado da minha amiga e a aula estava chata, a gente ficava lá fazendo o jogo da velha, jogo da velha, jogo da velha, fazia um campeonato. É, hoje o jogo da velha a gente não tem mais, mas é um jogo, e ele tem sim alguns elementos de jogos mais interessantes do que, por exemplo, o cubo mágico, né? Tem um tabuleiro, quer dizer, tem um contexto, tem um equipamento próprio, tem marcadores específicos, né? Você não pode usar coisas diferentes, embora até possa, se for combinado isso no
na regra do jogo, né? Existem regras, quem joga, quando, como é que faz, qual é a regra para ganhar, qual é a regra para perder. Existe uma competição entre duas pessoas. Você pode até fazer rodadas, embora você não tenha progressão, né? Ganhamos a primeira, a segunda fica mais difícil. Não, ganhamos a primeira, ok, um ponto para você, e a gente vai seguindo e repetindo, né, as mesmas rodadas. Mas tem regra para dizer quem ganha e quem perde. Então, um jogo a gente vai assumindo aí alguns elementos que vão dizendo o que é brincadeira, o que é um jogo. Às vezes, nas empresas, há algumas situações que são colocados elementos de jogos em situações não completamente gamificadas, como, por exemplo, cashback. Né? Hoje, muita gente utiliza cashback, várias lojas, eu acho que praticamente todas, né, virou aí, meio que todo mundo usa para ganhar um pouco o mercado, e é um elemento de jogo, porque você vai comprando e você ganha uma recompensa a partir do que você comprou. Então, tem um elemento gamificado, mas não é uma gamificação propriamente dita. Então, talvez vocês consigam ver vários exemplos aí de coisas que incorporam conceitos da gamificação, mas não são a gamificação completa, tá? Mas a gente vai ver alguns exemplos em que a gamificação é total. Felipe ainda está dizendo aqui que joga Uno, sim, jogo da memória, alguns jogos mais antigos, né, jogos de tabuleiro, isso é bem legal, assim, porque a gente está muito acostumado com jogos online que permitem uma gamificação super, né, elaborada, como é o caso do June's Journey e alguns outros, né, alguns, né, tipo o jogo da velha, ele é um pouco mais simples, né, para construir. E aí é isso que a gente tem aqui para o conceito de gamificação, é aplicar alguns elementos do design de jogos em outros contextos que não sejam jogos, como, por exemplo, no cashback, a gente tem um elemento de jogo, que é a recompensa, para um conceito que não é jogo, que é compra, né? Eu estou indo lá comprar uma roupa numa loja, eu ganho um desconto na minha próxima compra, faz com que eu volte lá, sim, é claro, tem um elemento reforçador na compra, mas é isso que a gamificação usa, por isso ela é muito, tem muitos elementos em comum com a análise do comportamento, né? Porque o foco aqui é engajar e motivar os indivíduos em uma ação específica, que eu, como designer do jogo, criei. Né? Então, eu tenho que ter, primeiro, e esse é um ponto, um objetivo muito claro do que eu quero engajar e motivar esse indivíduo. Não é para qualquer coisa, não vamos fazer porque sim. Né? A gente vai fazer e vai construir aqui um aspecto bem interessante para que esse indivíduo volte e se engaje na minha tarefa. Agora, é isso, né? Como é que você prefere fazer uma tarefa? Se você vai começar a, sei lá, eu tenho que fazer um TCC e tenho que escrever X páginas por dia. Eu prefiro fazer isso ali, sofrendo todo dia, ou talvez ter uma atividade mais gamificada e mais interessante para poder realizar essa tarefa, né? Claro que tudo tem um aplicativo, tem esse aplicativo aqui chamado Abitica, quem fez o curso comigo antes já vai lembrar dele. Deixa eu só colocar aqui para vocês verem um videozinho bem legal. Esse aqui. Para que vocês vejam assim, como é que a gente pode gamificar algumas tarefas de forma interessante, né? Então, esse é um aplicativo que você pode usar na sua vida, para algumas tarefas que você não quer fazer. E talvez gamificando, vamos ver como é que ela fica mais legal, né? O Abitica é um aplicativo que ajuda a gamificar a vida.
né, de tal forma que você possa fazer as tarefas que você já precisa fazer, só que com um pouco mais de alegria, ganhando pontos, ganhando níveis, né, você ganha habilidade, você ganha saúde, enfim, você vai montando lá as suas tarefas, então parece ser muito mais interessante, já que a gente tem que fazer alguma coisa, tipo dobrar a roupa da lavanderia, é melhor fazer isso ganhando pontos, né, e é essa a ideia que a gamificação busca trazer nas empresas. Hugo conhece o Abitica, legal. Eu nem sei se é assim que fala, Hugo, se é Abitica ou, sei lá, se tem alguma pronúncia diferente. Eu falo Abitica, que não tem acento, então falo dessa forma. Você gostou da experiência, Hugo? Depois conta pra gente aqui no chat, se foi legal, se você acha que, de fato, gamificou sua vida e fez você se engajar naquilo que era difícil ou chato de fazer. Acha que sim? Legal. Então, gamificar também tem esse elemento de criar uma experiência diferente, né? E a gente está falando também aí de alguns elementos de experiência, tanto do consumidor, quanto experiência da equipe, né? Experiência do, que é o Employee Experience, ou II, né? O IX, que é como você cria uma experiência bacana para a pessoa que está lá utilizando aquele projeto, aquele jogo, né? Então, o foco da gamificação também tem que ser na experiência, né? Na experiência de quem está jogando. Não é um jogo porque eu acho que é legal, mas como eu olho para quem está do outro lado. Ele não pode ser difícil demais, porque senão, cheio de regras, é muito mais complexo, e ele não pode ser muito fácil, a ponto da gente desanimar, tipo um jogo da velha. Né? Então, ele tem que ter uma experiência que seja intensificada. E como hoje, o mundo de hoje, com redes sociais, com tantas coisas tão mais interessantes, né, que trazem, assim, um mundo, muita estimulação que a gente tem, criar uma experiência, ela tem que ser mais pensada, ela tem que ser muito elaborada, porque tem que ter um elemento que é fundamental na gamificação, que é a diversão. Né? Sem um aspecto de diversão, o jogo não funciona. Se aquilo ali se tornar pesado para o colaborador, se tornar chato para o consumidor, para o aluno, acaba. Né? A gente não vai dar sequência para alguma coisa que é desagradável. Então, a diversão, no sentido de ser lúdico, de ser agradável, de ser reforçador, participar daquela atividade. E esse é o elemento central de toda a gamificação. Aí a gente entra no processo de game thinking, quer dizer, como é que você pensa no jogo, como é que você cria o elemento. A análise do comportamento tem muito a contribuir, como eu disse. Por quê? O que a gente tem aqui? Um conceito muito bom de reforço, né? Entendendo o que é reforçador, como é que a gente disponibiliza reforços para cada indivíduo. Né? A gente tem um elemento que a gente também conhece bem na análise do comportamento, que são os esquemas de reforçamento. A gente sabe que a gente não vai dar algum reforçador em CRF porque ele vai saciar, ele vai perder o poder reforçador, ele perde o valor conforme vai sendo consumido. Então, a gente tem que ter um esquema de reforçamento. E num jogo, a gente pode ter diversos esquemas de reforçamento combinados, né, um para cada tipo de reforçador que você ganha. Então, por exemplo, no meu joguinho, no June's Journey, você tem para cada atividade que você ganha, entre flores, raios, moedas, diamantes, baús, chaves e gorjetas, para cada um desses você tem um esquema diferente, né, sendo colocado, às vezes de tempo, um intervalo fixo, às vezes é um esquema de reforço, de razão, de razão variável, não sei exatamente quando eu vou ganhar, quase que aleatório, às vezes depende do meu desempenho, às vezes pode não ter relação, então vai ser um esquema de tempo ali, né, de acordo com um determinado momento, ele me solta um presente. Então a gente tem esses elementos que a análise do comportamento traz, que a gente já conhece muito bem. A gente sabe aí, a operação motivadora principal vai ser essa, de uma busca de uma diversão, um aspecto mais lúdico que a gente queira trabalhar. A gente também conhece os princípios da extinção, né, quando esse jogo começa a ficar muito difícil, o custo de resposta aumenta, e eu não começo a ganhar muito,
a chance é que eu vá reduzindo o meu engajamento nessa atividade, né? Então, a gente vai entendendo, e a análise do comportamento, ela é muito adequada para construir, né, esses elementos de jogos. O que a gente vai fazer, então, é aproveitar essas características para redesenhar algumas atividades para benefício das pessoas, quando a gente está falando aí de uma gamificação. É possível gamificar a clínica? Sim, é possível. Basta que você consiga construir uma história de acordo com o que cada cliente faz. Por exemplo, um treino de habilidades gamificado seria muito interessante. Como é que você vai ganhando badges, né? O treino de habilidades lá da DBT, a gente ainda não tem, que eu saiba, uma ferramenta construída, que seja fácil para colocar ali vários clientes que estejam desenvolvendo as habilidades, como eles vão ganhando, né, novos elementos, tipo no Abitica, e essa é uma ideia que eu deixo quem quiser construir um aplicativo, eu acho muito interessante. Hugo está falando aqui para gente sobre o Abitica, né, Hugo, que ajudou a construir os hábitos do cotidiano que precisam de repetição para se estabelecer, arrumar, limpar coisas, estudar. O aplicativo tem um sistema de streaks, de acúmulo de pontos, bem na linha de reforçamento por razão. Cada tarefa concluída aumenta o número de pontos ganho. Que legal! Eu acho ele interessante por conta disso. E aí a gente vai falar dos streaks, do efeito Duolingo, né, como a gente vai tendo que manter a ofensiva, né, várias outras coisas a gente vai tendo que construir uma estratégia para uma ofensiva, né. O Kindle agora, ele também tem um esquema desse, ele também gamificou a leitura, eu acredito que eles deviam estar perdendo leitores, então agora o Kindle, ele tem uma gamificação de que você vai ganhando leitor de bronze, leitor de prata, leitor de ouro, conforme você vai chegando, né, no número de dias que você joga, aí você ganha outros pontos se você completar um livro, 2 livros ou 3 livros, eles definiram um tempo, não é assim, para sempre. Tem que fazer isso tudo até 31 de março. Então, você tem os 3 primeiros meses para ganhar vários badges e níveis, né, dentro do jogo, da leitura. Então, é uma atividade para quem já gosta de ler, talvez crie novos hábitos, novos interesses. Para trabalhar, inclusive na clínica com crianças e adolescentes com TEA. Sim, tem já algumas pessoas, né, que trabalham com TEA gamificado em RPG, onde você tem aí alguns elementos de personagens com habilidades, né, eu acho que isso tem já, o Germano eu sei que faz isso, né, eu ainda não vi para a DBT, fica a ideia, mas para a DBT, para desenvolver habilidades da DBT de forma gamificada. Né? Eu entendo que seja difícil de fazer e pensar, juntar todo mundo, mas é uma coisa que eu acho que seria interessante, por exemplo, para gamificar a clínica. Mas é claro que a gente pode gamificar uma série de outras coisas, né? Então, se a gente for pensar, em tese, quase tudo. Um casal pode gamificar a rotina da casa, colocando ali quem ganha pontos para cada tarefa, né, lavar louça dá tantos pontos, e aí você vai se tornando um lavador de louça master, um lavador de louça sênior, aí você pode pegar esses pontos, trocar ou não por outras atividades. Um grande lance da gamificação, na diferença da economia de fichas, é porque a economia de fichas faz com que esses pontos sejam trocados por benefícios da vida real. Na gamificação, os pontos estão apenas no jogo. Você não precisa sair com esse ponto. Por exemplo, eu ganhei aqui vários diamantes do June's Journey, não vou trocar por nada. Esses diamantes vão ficar só ali no jogo, vão me dar acesso a outras coisas do próprio jogo. Né? Então, eu entrei aqui no desafio do Kindle, eu vou ser leitora, sei lá, de ouro, não sei o que vem depois, mas eu só vou ser isso, eu não vou usar isso para meu benefício, exceto para socializar com vocês, né, falar, gente, agora eu já sou leitora de ouro, e você? Eu fiz isso, eu estou no nível tal da minha leitura. Talvez pelo reforço social a gente consiga trazer algum benefício, mas o jogo é só o jogo, ele se esgota ali, embora tenha benefício, né, o reforçamento vem pelo ganho da própria atividade, né, se eu estou aqui lendo mais, ou como o Hugo falou, está fazendo algumas atividades mais chatas, arrumando a casa vai ficar mais arrumada, e isso vai ser reforçador, mas não é o ponto que ele ganhou no jogo que vai ser trocado por
dinheiro ou por alguma outra coisa, que é a grande diferença da economia de fichas, né? A economia de fichas, ela não se sustenta só pelos pontos que você ganhou, né? Ela tem um ganho posterior ali. Então, e aí, assim, né, voltando aqui para pensamento de jogo, como é que a gente cria isso, é como a gente incorpora os elementos para aumentar o engajamento. O foco está em tornar as atividades mais interessantes por meio das características que os jogos têm. Ele pode não envolver a troca de recompensa para alguns comportamentos, né? Pode não envolver, mas alguns lugares isso envolve. A gente vai ver um exemplo lá do Google. E ele pode ser aplicável a vários contextos, né? Hoje em dia é principalmente aplicado para marketing, né? Para engajar o comportamento do consumidor, para novos consumos ou trazer novos clientes, né? Ou melhorar ali o desempenho da marca, o conhecimento da marca. Na educação, então, na educação a gente tem, você pode fazer vários níveis, você vai ganhando nível de especialista, especialista sênior, você vai, né, melhorando, você vai juntando seus pontos para comprar outros cursos. Então, na educação tem. Na parte de fitness, está sendo mais utilizado ainda. Tem alguns jogos, né, que são colocados assim para você, para quem quer começar a correr, por exemplo. Então, você tem lá as ofensivas, você tem os sprints, aí tem, até, eu não sei se vocês já conhecem, mas tem alguns que você tem a corrida contra zumbis, e aí usa outros aspectos da tecnologia, né, colocando, por exemplo, realidade virtual, né? Então você vai correndo contra um zumbi, ele dá um circuito, você tem que correr tantos metros, tem que correr mais, agora tem mais zumbi, então você luta pela sua vida, correndo lá de forma na rua para fazer uma atividade, e aí isso é totalmente gamificado, você ganha pontos pelo número de quilômetros, há vários aplicativos que ajudam, né, nessa parte de fitness, e algumas outras modalidades, não só na corrida. E no treinamento, onde você vai ganhando badge e você vai ficando melhor. Por exemplo, né, na educação, como eu falei no Duolingo, onde você vai ganhando pontos, você vai mantendo sua ofensiva, você compete com pessoas do seu grupo, reais ou não, né? Não necessariamente aquelas pessoas são reais, acho que às vezes são só pessoas que a próprio jogo cria aleatoriamente, mas enfim. E aí essa dinâmica vai engajando para que a gente continue seguindo em frente. Então, de alguns elementos que os jogos têm, a gente pode citar aqui a parte das regras, né, regras definidas, as regras precisam ser claras para que o jogo funcione, não dá para mudar a cada momento, né, antes você ganhava isso, agora você não ganha mais. Peraí, tem que ter um novo contexto para dizer porque que essa regra não funciona assim, tem que ter um objetivo claro, tem que ser desafiador, e alguns desafios vão sendo crescentes, tem que ter feedback da performance, e aí tem que ter recompensas de acordo com essas performances que são definidas, né? Quanto mais imersivo um jogo mais interessante, mais engajador, mais motivador ele vai ser também, né? Porque aí você entra, não é só jogar ali e pronto, eu jogo por completo, eu estou ali vendo esse jogo acontecer, eu tenho um personagem, eu tenho uma história, ele me prende, né? Então, e ele vai sendo assim, eu consigo olhar isso em vários momentos do meu dia. A experiência pode ser mais imersiva, né? Ela vai criar uma narrativa que também vai ser interessante e acaba também tendo um ranqueamento, né, junto com os outros jogadores. Além disso, a gente tem pontos que dão acesso a níveis, e de acordo com os níveis você pode ganhar badges, que são elementos específicos para dizer quão bom você é naquela atividade, naquele nível. Aí tem os desafios que garantem novos badges, incentivos específicos para cada atividade e alguns marcos temporais. Então, você passou por todos os níveis desse elemento, desse capítulo do jogo, agora você vai para um novo capítulo. Então, perceba que ele é totalmente dividido. Então, você tem ali capítulos maiores, menores, histórias, jogos, né? Enfim, você tem vários níveis. No Duolingo, por exemplo, você vai seguindo ali todo um roteiro, né? Você tem um caminho para ir seguindo, dentro de cada bloco você tem várias lições, dentro de cada lição você tem vários elementos que você vai ganhando, né? Então, é todo intrincado e muito específico entre o próprio jogo.
É claro que você pode criar e personalizar a experiência daquela pessoa no jogo, dando um avatar para ele, né? Então o jogador vai ter aí alguma coisa que caracteriza, que explica melhor quem ele é, que representa, né, o que ele é, o que ele gostaria de ser no jogo. E é claro, tem também sempre um painel de líderes, nos jogos online principalmente, ou em casa, se você quiser jogar o jogo da velha, você pode ter um painel de líderes da escola, quem está indo melhor, né, no jogo da velha, no truco, enfim. Então, algumas aplicações, já falei, né, da educação, treinamento, marketing, saúde, bem-estar, e aí, como eu disse antes, algumas atividades que a gente tem, elas podem estar conectadas a algum conceito de jogo ou não, né, assim, mas não quer dizer que ela seja uma gamificação completa. Então, quando a gente tem quem vendeu mais no mês, lá numa concessionária, numa loja de sapatos, numa empresa que vende material de construção, você pode ter uma competição do melhor vendedor, seja por valor, seja pelo número de clientes atendidos, você tem um aspecto do desafio, mas não necessariamente isso vai ser gamificado. Vai ser se a gente tiver outras coisas que podem ser acopladas aí a essa pequena competição, né, do tipo níveis, e aí você ganha esmeraldas, pérolas e vai subindo o nível do seu jogo, né? Mas se você só tem uma competição, você tem um aspecto do jogo que é o desafio, mas ele não é gamificado. Um grupo de apoio, de repente, até num NA, num AA, você tem um grupo de apoio que é um aspecto do jogo que tem a ver com a equipe, né? Onde todo mundo se ajuda, onde está todo mundo cooperando para um, um evento ou todo mundo se ajuda ali para conseguir, né, no caso de um NA, para que todo mundo consiga permanecer sóbrio. Então a gente tem o senso de equipe, que é um conceito do jogo, né? Mesmo que a gente não esteja conectado pessoalmente, né, os jogos online, alguns têm esse conceito de essa aqui é a sua equipe, você escolhe um grupo, agora você faz parte, a equipe também está junto com você e você ganha pontos pelo desempenho dos outros, de tal forma que exista uma cooperação maior. A bandeira do cartão também é um conceito do jogo, né, onde você tem lá, agora antes era Gold, depois virou Black, depois virou Infinity, agora eu não sei, tem Ethereum, não sei qual vai ser o próximo nível, que depois do Infinity, né, tem mais o que para colocar lá na bandeira do cartão, mas você tem, né, níveis e você vai ganhando, tipo, esse conceito dos badges. A Nespresso, eles têm também uma gamificação por badge, não é bem uma gamificação, mas é um elemento de jogo, que é colocar pelo número de cápsulas que você compra na Nespresso, ou pelo tempo que você tem de relacionamento, você é um dos 3 níveis, eu não sei exatamente, mas conhecer, embaixador, tem mais algum outro, que aí você vai ganhando pontos, né, dentro da própria marca. Esse você troca por algumas coisas, acho que alguns benefícios em desconto, café gratuito, né? Então, de acordo com o que você vai ganhando, consumindo, você vai ganhando também o seu status, né, dentro da Nespresso. Como eu falei, o cashback também incorpora esse conceito de jogo de recompensa, né? Você vai ganhando alguma coisa de volta. E dos benefícios que a gente tem da gamificação, acho que o principal é um estímulo à criatividade, porque existe um desafio, mas a regra não pode ser tão específica, né, para que você não possa criar uma estratégia para alcançar aquele resultado. Então, cada pessoa dentro do seu jogo vai desenvolver a sua estratégia, seja no jogo que for. Né, prefiro matar primeiro os zumbis aqui menores, depois eu vou para os maiores, ou não, eu prefiro ir direto para esses, e depois eu vou para o outro, eu primeiro pego os potes de ouro, depois eu saio matando, enfim, eu faço isso com o meu tempo disponível, né, então, na gamificação, você tem também um aspecto de dar autonomia para que o jogador defina a estratégia que ele quer jogar, né, principalmente quando a gente está falando disso nas empresas, né, qual é a sua estratégia para vender mais, ou para captar mais clientes, ou para resolver esse problema que a empresa tem. Então, tem que ter um pouco de abertura. Se as regras forem muito específicas, a gente perde um elemento do jogo interessante, que é a diversão. Senão, vira só seguir regras, né? Então, a gente estimula a criatividade dando liberdade para o jogador.
Um outro aspecto que a gente tem é porque acaba melhorando a produtividade e a eficiência, porque a gente está engajando na tarefa que a gente definiu como relevante, né? Então, a gente está colocando, não é apenas vender mais, mas a gente está colocando ali alguma motivação para isso. Então, a empresa pode até ganhar na produtividade, porque a gente definiu esse aspecto divertido de produzir. Uma outra coisa é que a competição fica saudável, porque ela está só ali rodando no jogo. Como eu não vou levar esses pontos para lugar nenhum, né, eu não vou ganhar mais na minha vida ou me prejudicar financeiramente, porque esses pontos estão apenas no jogo, eu consigo ser um pouco mais cooperativa, né? E posso competir, inclusive, comigo mesma. Né? Nos jogos de gamificação, de empresas, chamados jogos sérios, a maior competição é você com você, né? Não tem tanto um funil de chegada, de tal forma que só os primeiros ganhem, não. Todo mundo que chegar vai ganhar, então você pode ganhar também, né? E a cooperação existe porque existe uma troca, ó, eu faço desse jeito, quando eu vou jogar lá God of War, eu uso essa e essa ferramenta, você já tentou? Então eu vou montando aqui também uma cooperação com a minha rede, com quem eu estou socializando os meus resultados. Claro que o clima melhora, né? Seja organizacional, seja numa escola, seja onde você estiver, porque a gente está trabalhando esse aspecto por conta de estudo da criatividade, a cooperação e uma competição consigo mesmo, a gente fica um pouco mais leve, e aí o clima organizacional tende a sofrer uma melhoria significativa, né? As pesquisas mostram os resultados nesse sentido, né? Os participantes ali relatam uma parceria maior quando a gente tem alguma estratégia gamificada. E a equipe fica mais engajada e motivada, né? Mas bem, então, voltando lá, se a vida é um jogo, qual é o seu personagem? E aí eu queria fazer aqui uma brincadeira com vocês. Deixa eu dar um tab aqui. Vocês estão aí com um celular ou uma outra tela? Porque eu vou querer fazer aqui e usar o Mente. Acho que vocês já conhecem o Mente. Eu já usei em outros momentos, né? Talvez vocês já conheçam também. Queria que vocês apontassem aqui o celular para essa tela, para esse QR Code, ou pode colocar lá mente.com usando esse código que está aqui em cima, que é o 78878936. Cheguem aqui nessa tela para a gente saber qual vai ser o personagem de vocês. Eu criei esses personagens com a ajuda do ChatGPT, dei aqui algumas características e pedi que ele criasse tanto a imagem do avatar quanto alguns elementos aí para construir um personagem interessante, né? Então, queria que vocês, já temos 5 aqui, temos alguns outros que devem estar chegando, para vocês escolherem qual personagem vocês querem. E aí a ideia, nesse pedaço, eu vou passar para vocês alguns desafios, né, que algumas empresas reais precisaram usar a gamificação. E aí eu gostaria que vocês avaliassem qual seria uma solução que vocês dariam. Tá, já temos bastante gente aqui, então vamos para qual é o seu personagem. Vou apresentar aqui 4 personagens. A primeira é a Eliana Estelavia. Foi o ChatGPT que criou esse nome, tá, gente? Ela é uma viajante interdimensional que domina a arte da teleportação celestial. Ela é aventureira, curiosa. A Eliana é movida pela busca de conhecimento, pela exploração de lugares exóticos. Sua ligação com as estrelas a torna sábia, compassiva, sempre buscando equilíbrio e harmonia entre os planos. Apesar de sua habilidade poderosa, ela prefere usar sua destreza em situações que beneficiem a todos. Esse é o nosso personagem número 1. Personagem número 2 é o Giovanni Mozza Pizzarolo. Mozza é um entusiasta apaixonado pela arte da pizza, está sempre ansioso para compartilhar sua criação mágica com os outros. Ele tem a capacidade de infundir magia na massa, transformando em uma poderosa ferramenta e criando pizzas mágicas com sabores extraordinários. Amigável e extrovertido, tem uma pitada de humor, tornando a experiência de comer as suas pizzas uma verdadeira jornada mágica e gastronômica.
A gente tem também a Aline, a poliglota, que é uma tradutora exímia com o dom extraordinário de compreender e falar uma ampla variedade de idiomas. Sua habilidade especial, línguas entrelaçadas, não permite apenas traduzir textos rapidamente, mas também entender as nuances culturais e emocionais por trás das palavras. É motivada pelo desejo de unir pessoas através da compreensão mútua, acreditando que as palavras têm o poder de criar pontes entre culturas diversas. A gente tem o último personagem, é o professor Arion Iluminar, que é um educador carismático e inspirador, e o seu dom reside na capacidade de envolver seus alunos em uma aura do conhecimento. Ele pode tornar qualquer tópico fascinante, despertando a paixão pelo aprendizado nos corações dos seus estudantes. Acredita que cada pessoa tem o potencial de aprender e crescer, e sua abordagem incentiva a participação ativa e a curiosidade intelectual. Pegaram os 4 personagens? Então, votem aqui. Qual deles vocês gostariam de ser? Já temos votos para o professor, para a Eliana, a Línia, Giovanni tem um, tá? Deixa eu ver o que a gente colocou aqui. Tá. Felipe e Karina estavam aqui explicando. Quem mais? Os votos. Várias pessoas no professor. Tá bom, o desafio de vocês vai ser bom, então. Algo me diz que é uma sala com pessoas acadêmicas que a gente tem. Verdade, né? Tem muitos pizzaiolos aqui, né? Mas às vezes tem um hobby, né? Um hobby de fazer uma pizza, ou de viajar, todo mundo gosta de viajar, ou traduzir textos, tá bom. Então a gente tem 2 pessoas que vão jogar aí esse jogo na a Eliana, 2 pessoas para o Giovanni, que vão jogar o jogo da pizza, 2 pessoas da linha poliglota, e 4 para o professor. Tem mais alguém para votar? Todos votaram? Tá bom, aguardem aí, porque a gente vai voltar. Deixa eu explicar para vocês 4 cases, tá? O primeiro case é da Domino's, e aí, é claro, quem vai responder vai ser o pessoal da pizza, os Giovannis, que temos aqui, os 2 Giovannis. Pessoal da pizza, qual que é o problema da Domino's? Eles têm muita dificuldade de recrutar pessoas. Por quê? Fazer pizza exige habilidades especiais. Não é só fazer assim. Você tem que saber distribuir o recheio minimamente, né? A cobertura minimamente espalhada por toda a pizza, mas tem que ser rápido o suficiente. Você não pode misturar, né? Você não pode deixar cair. Ah, eu quero uma pizza de calabresa, meia, sei lá, marguerita, né? Então eu tenho que saber colocar exatamente na metade, no olho, né? Porque eu não vou traçar uma régua, eu tenho que saber mais ou menos quanto a metade, eu tenho que ter uma habilidade espacial, desculpa, ali para colocar a pizza. Para cortar, eu tenho que saber cortar em fatias que sejam mais ou menos, né, do mesmo tamanho. Então, e a Domino's tem dificuldade de recrutar pessoas assim, por quê? Além da Domino's, quantas outras empresas estão também precisando de pessoas que façam pizza, né? Então, há necessidade para vocês pensarem aí num jogo, e eu já, vão pensando aí, já eu volto para vocês darem as sugestões de, né, como é que vocês gamificariam isso, como podemos recrutar pizzaiolos? Como a gente pode trazer um pizzaiolo que tenha essa habilidade, tá? Guardem, pensem aí, a gente vai abrir para discussão já já. A Microsoft, Patrícia, qual que é... Oi, desculpa interromper você, mas eu não sei se é imagina. possível mais alguém entrar no jogo, porque o Felipe, a É, Juliana e a Jaqueline estão pedindo o código. claro, aqui. Obrigada, eu vi aqui que tinha mensagem no chat. Pode colocar aqui o... Acho que eu tenho talvez que voltar. Pode colocar aqui mente, né? Ou colocar no navegador mente.com e esse código 78878936 ou QR Code, tá? E aí a gente pode votar nos 4 personagens, que é nessa tela daqui. Deu certo? Deu, né? Já vi que a Eliana tem mais um voto. Aí já deu, falaram que sim. Tá. Então, beleza. Então, guardem aí.
Agora a gente vai para o caso da Microsoft. Qual que é o caso da Microsoft? Vocês sabem que a Microsoft tem produtos, né, de softwares de várias telas. Cada produto que eles têm tem inúmeras telas. Então tem o, o Word, quantos botõezinhos que eles precisam traduzir, o Teams, quantas coisas, quantos menus eles precisam traduzir para cada língua, para cada país que eles vendem. Quantas línguas são? Não sei, muitas. Né? E para cada produto novo, precisa ter um esforço de tradução daquele produto intenso. E isso gasta muito tempo, custa muito dinheiro. E eles precisam traduzir todos, sabe? Pensa assim, inglês, português, alemão, espanhol, italiano, japonês, chinês, mandarim, russo, e a gente vai dizendo quantos outros, nem faço ideia. Abre o tradutor do Google que a gente vê quantas línguas a gente tem que a Microsoft precisa fazer um esforço de tradução para cada um dos botões, para cada uma das telas, para cada um dos produtos que eles vendem, né? Para cada uma das páginas de ajuda de cada um dos sistemas. Imagina o tanto de coisa que precisa ser traduzida. E aí, para quem está lá na linha poliglota, como é que vocês gamificariam isso? Como é que vocês podem ajudar a Microsoft a pensar numa saída para gamificar essa necessidade de tradução? Tá? Agora, o desafio da Google, de quem vai ser a Estelar Via lá, a Eliana. A Eliana Estelar Via. Eu devia ter mudado esse nome do ChatGPT, devia ter pedido um nomezinho mais fácil. Bom, o Google. O Google tem um problema de despesas de viagem. O que acontece? Para cada pessoa que vai viajar pela empresa, né, seja para o que for, reunião, evento, congresso, eles dão lá um valor para eles, né, que precisa lá, vai receber lá X reais de diárias para poder pagar as despesas de transporte, alimentação, hotel, tudo isso. E esse dinheiro precisa depois ser prestado conta. Só que depois que a pessoa volta, presta conta. O que acontece? Ninguém prestava conta. E esse era o problema deles, porque eles tinham lá um valor que era colocado para as pessoas, eles davam lá o valor e precisava ficar pedindo, aí o chefe vai, pede de volta, presta conta, manda nota, me diz o que você gastou, né, por favor, porque aí depois que foi para o evento, já voltou, o dinheiro está lá, mistura com da própria pessoa, enfim, aquela confusão de como que eu posso explicar melhor, né, ter um controle melhor do que eu gastei, sem precisar também criar uma coisa muito confusa, porque aí eu preciso ter um departamento inteiro para poder fazer essa cobrança, e eu tenho pouco mecanismo de obrigação, a pessoa já foi, de fato ela foi, eu sei que ela gastou esse dinheiro, mas vai lá, sabe, para cada, sei lá, comprou uma água, comprou um café, para cada 3, 4 dólares que a pessoa gasta, precisa lá explicar, né? Então era um esforço muito grande, um custo de resposta alto, até um custo de resposta da própria Google, de deixar uma equipe responsável por isso. Então, eles também precisam de uma solução para isso, eles já criaram, é claro, mas quero saber de vocês, para quem vai ser a Eliana, pensem aí numa saída para essas viagens. E, finalmente, o outro é disciplina em sala de aula. Quem tem filho em idade escolar, ou quem lembra de como era a escola, sempre tem confusão na escola. Sempre tem a professora se descabelando com um aluno que não faz isso, o outro professor entra, a diretora entra para tirar o aluno de sala, aquele que é indisciplinado, aí isso contamina o resto dos alunos, aí um faz bagunça, todo mundo faz. Sempre é uma confusão. E aí veio a Classcraft como um sistema definido por professores para melhorar a sala de aula. E esse também é um momento que aí os professores vão pensar, como é que vocês gamificariam para a sala de aula ficar mais interessante, para melhorar a disciplina, para melhorar a parceria dos professores com os alunos, o senso de equipe dos alunos, como poderia ser um jogo para isso? Então, aí temos várias pessoas dos professores que vão pensar nessa solução. Certo? Então, desses 4 desafios, a gente volta para cá. E aí, queria começar aqui com... Todos prontos? Pensaram?
Vamos começar aqui com o da Achei que a gente viagem da fosse ter uns Google. 3 dias para pensar. Não, é 3 minutos. E eu estava aqui falando, explicando, enquanto isso cada um está pensando aí na sua solução. Vamos começar aqui com o da Google, com os aelianas estelarvias do grupo. O que vocês gostariam de dizer? Coloquem aí as ideias. Está aparecendo espaço para escrever, gente? Tá, né? Ou não? É. Podem pensar em ideias, assim, gerais. Não se preocupem se elas são factíveis ou não. Aqui é só para a gente fazer uma brincadeira de como é que vocês melhorariam essa questão das despesas de viagem. Né? E lembrando, o problema é o custo de controlar quanto cada pessoa está gastando. Então, uma ideia. Todo mundo responde? Pode responder sim. Os aelianas ter mais ênfase, mais. Quem tiver uma outra ideia, de repente um pizzaiolo tem uma ideia, o professor tem uma ideia, né? Um cartão corporativo sem depósito na conta pessoal, ok, é uma solução. Como é que você gamificaria isso? Quem escreveu, qual seria uma sugestão para colocar pontos, níveis? Lucas não vai ajudar, não? Tá bom. Juliana não conseguiu. Ah, peraí, não conseguiu conectar, mas ela vai colocar aqui. Essa é a sua sugestão, Juliana? Escanear o QR Code e transmitir direto para uma planilha criada no departamento responsável. Patrícia, consegue me ouvir? Sim, consigo. Ah, sim. Eu não consegui me conectar, mas eu seria esse personagem e eu sugiro isso, que no caso o funcionário peça a notinha, escaneie o QR Code leve direto para uma planilha do setor responsável, ele conseguiria contabilizar os gastos dele, depois jogar numa planilha maior para todos os funcionários que viajaram, eu iria por aí. Uhum. Tá, sim, é uma boa solução. A gente precisaria de um elemento de jogo aí, talvez uma competiçãozinha, né, para quem manda mais. Aqui alguém colocou um relatório, um programa de retorno, os valores que o funcionário prestar contas revertem em pontos para serem usados de formas diferentes, ok? Um banco de horas ou bônus. Um streak de relatórios enviados corretamente ganha benefícios. Sim, eu acho que era talvez um pouco que a Juliana estava sugerindo, né? Um percentual de notas entregues durante uma viagem é igual a moedas para troca de prêmio ao longo do tempo. Sim, boa. Boas soluções vocês têm. De fato, o que o Google fez foi isso. Eles criaram um programa de... Medalhas Viajante Go, ou GUL, contabilizando proporção de viagens que ele relatou, e a cada 10 viagens plenamente relatadas, ganha um cupom que funciona como bônus na próxima viagem. Beleza. Estou vendo que agora vocês estão criando aí coisas mais elaboradas, mais complexas. Liberaria benefícios, sim, Juliana, legal. Bom, o que o Google fez, né? O Google, de fato, ele criou um aplicativo, sim, porque para eles é mais fácil criar aplicativos, né? Eles estão lá. Pegando aí um pouco das ideias de vocês, sim, quanto mais contas esses funcionários prestassem, né, eles iam ganhar pontos, sim, no jogo, e o valor que a sobra, né, do dinheiro, então ganharam lá, sei lá, $1.000 para fazer uma viagem, eles prestaram contas direitinho de tudo e ainda sobrou um dinheiro. Eles pegavam esse dinheiro e eles não precisavam devolver, ao contrário, eles podiam até escolher se eles gostariam de deixar esse dinheiro de volta para a empresa, mandar para uma instituição de caridade, que eles poderiam também fazer isso, ganhava mais pontos em bônus, né? E aí tinha assim até um aspecto meio que social, né? Então o que eu economizar não fica para o Google, meio assim, vou dar o dinheiro de volta para o meu chefe, porque para o Google também já gastou, também eles não têm preocupação com 1.000 e 1.000, né? É mais pela questão da gestão desses valores. Mas eles não precisavam devolver, eles podiam até ficar com isso, inclusive de crédito para outras viagens.
ou eles podiam doar esse dinheiro, né? A Google fazia uma doação para um dos programas de caridade, enfim, de voluntariado que eles apoiavam, e aí esse dinheiro, então, tinha até um valor diferente, o funcionário também ganhava lá uma estrelinha por ter participado desses programas de voluntariado, né? Então, tinha, assim, alguns elementos que eles gamificaram a partir de um aplicativo. Então, todo mundo tem acesso a esse aplicativo, lança lá, parecido com a ideia da Juliana, começa lançando lá pelo QR Code, enfim, né? Mas vai tendo um benefício ali por ter relatado, e o que sobrar nem sempre precisava devolver. Então, essa foi a solução que o Google fez, chama Google Travel Expense System, que é depois vocês podem até procurar para conhecer melhor. Bom, o próximo, vamos ver como é que vocês gamificariam aqui o recrutamento no Domino's. Quem são os pizzaiolos aí? Os Giovanni Mozza Pizzarolo? Podem ajudar. Como é que vocês gamificariam esse recrutamento? Ideias? Mesmo quem... Tô comigo, recrutar novos pizzaiolos. Isso. Tá, ok. Considerando toda a dificuldade que é fazer pizza, que não é uma coisa muito fácil. Pizzas inovadoras. Uhum. Novos ingredientes, tá? Não pode ser novo formato, porque senão muda a embalagem, mas, né, em termos de elementos ali, sim. Ok. O que mais? Os pizzaiolos. Novas ideias? Não? Alguém mais quer ajudar? De repente, a linha poliglota, ou quem é o professor? Outros pizzaiolos atuais indicam e ganham pontos se forem contratados. Uhum, tá, ok. Porque existe aquela ideia de que as empresas são melhores quando elas têm os melhores colaboradores, né? Quando eu tenho uma equipe melhor, a minha empresa é melhor. Como eu contrato os melhores? Como eu sei onde estão os melhores? Porque às vezes eu estou lançando lá um anúncio aqui no LinkedIn, mas quem vai ler, eu não sei se é o melhor. Pode ser só quem está disponível, ou quem perdeu um emprego por ser não tão bom numa outra empresa, quem está disponível para vir na minha. Então, como eu construo um recrutamento que eu pegue realmente quem é melhor? Aí temos mais uma aqui, onboard feito corretamente no tempo previsto, somam pontos no sistema de gamificação da franquia. Ok, sim. Cria um Masterchef de pizza. Problema do recrutamento é que a habilidade de fazer pizza é uma habilidade muito específica. Você tem que saber cortar no tamanho certo, né? Ter uma habilidade, até um olhar espacial para distribuir as coisas pela pizza de forma adequada. Quando as pessoas pedem meia pizza de uma coisa, meia de outra, você tem que saber quanto é o meio de uma massa, que você não tem uma régua. Então, existem habilidades específicas, e precisa ser rápido, porque a produção é constante, não dá para você ficar assim, peraí, deixa eu lembrar mesmo, quantas calabresas eu preciso colocar, né? Não vem já porcionado, você vai pegando e vai distribuindo, enfim. Né? Quanto de catupiry você precisa jogar ali na pizza, então, né, essa habilidade, ela exige assim, uma habilidade especial dos pizzaiolos. E aí é muito difícil, porque o mercado de pizza, gente, é concorrido. Quantas pizzarias existem aí na cidade de vocês? Quantos pizzaiolos existem? Não é qualquer um que pode se candidatar para esse emprego, né? Então, tem uma necessidade de alguma solução boa para isso. Vai pensando, Hugo, pensa aí, depois você conta aqui para gente, mas eu já vou dar a solução, tá bom? Para a gente ir caminhando. Eu queria Oi, falar, fale. acho que nesse caso eu faria um treinamento, um teste, assim, com várias etapas,
E Uhum. aí, pensando mesmo nesses detalhes de formato, esses detalhes que você falou, né, de como colocar calabresa e tal. Então, eu faria, assim, esse teste com várias etapas. E aí, essas etapas eu colocaria, tipo, economia de fichas. Ou pontuações que iam se acumulando para daí chegar no resultado final. Acho que seria mais ou menos assim. E aí, aquele que atingisse uma média, aí eu determinaria, né, uma média, sei lá, 100% ou 10%, algo assim. Eu talvez faria faria tipo igual a Juliane falou, eu criaria um Masterchef para aquele que atingisse uma maior nota. Eu iria mais por esse caminho. Uhum, legal. A Juliana colocou aqui que os 3 primeiros ganham a vaga, o funcionário que indicar mais ganha uma bonificação, o funcionário que indicar vencedores ganha maior. Tá. Deixa eu passar para vocês aqui a solução que eles colocaram. Ah, não, aqui mesmo nessa tela. Aqui, na Domino's. O que eles That's why fizeram? Domino's created Pizza. Eles criaram um jogo da pizza, chamado Pizza Hero. Um jogo que você pode baixar, todo mundo pode baixar, né, colocar ali a sua pizza, e isso vai, você pode até fazer a sua pizza em casa e pedir para, como se fosse no iFood da Domino's. Então, você constrói a sua pizza, né, todo mundo, você pede lá a sua pizza, constrói e faz o pedido, e aí eles vão treinando essa habilidade com os dedinhos ali, de colocar como é que você vai fazendo. Bom, tiveram aí mais de 300 mil downloads, isso já é até velho, não é tão novo esse evento, 2012. E eles fizeram muitas pizzas, e aí os melhores eles foram convidados, aqueles que eram mais habilidosos, aqueles que eram, né, 750 pessoas foram convidadas a fazerem parte da equipe da Domino's, porque realmente faziam pizzas, primeiro, gostavam de pizzas, faziam de forma muito rápida e habilidosa ali no jogo, num joguinho de iPad, de tablet, e aí eles ganhavam a chance de serem, vou usar aqui, a chance de serem contratados, né, pela Domino's. Então, primeiro eles ganharam dinheiro até com os pedidos de pizza, que você faz do pedido de pizza, inclusive, para, né, você está ganhando, você está vendendo a pizza que a pessoa ali desenhou. E aqueles que eram muito bons ganhavam a chance, ou pelo menos eram convidados para. E aí, nisso, eles recrutaram 750, mais ou menos, pessoas a partir do jogo, desses que iam se identificando com a empresa, pedindo mais e eram habilidosos, pelo menos no jogo, de fazer rapidamente. Então, eles sabiam que a habilidade espacial de distribuir estava bem, né, bem desenvolvida nessas pessoas. Foi boa, né, a solução deles, Felipe? Sim. Felipe está trazendo aqui que precisa ter cuidado ao gamificar um processo, porque já é difícil achar candidatos. Então, hoje a maior parte não se dispõe de um processo muito longo. Sim, e na verdade esse processo estava disfarçado ali de um jogo para pedir pizzas, né? Então, eles fizeram de uma forma bem sutil. Sim, precisa ter cuidado com a experiência do candidato. Vocês fizeram um hackathon para selecionar estagiários. Aham. Legal a sua experiência, Felipe, que aí para selecionar estagiários, mas o público era aderente ao modelo, porque estudantes de psicologia estão mais, tem mais estudantes de psicologia talvez do que pizzaiolos nos Estados Unidos disponíveis com essa habilidade de fazer pizzas rápido, né? Não sei bem o tamanho do mercado, mas imagino que sim. Bom, vamos lá para a próxima. Deixa eu só voltar aqui para a tela cheia. Não sei como eu faço aqui na tela cheia, deixa assim. Para a tradução de telas da Microsoft, o que é que vocês sugerem? Como podemos aí melhorar a tradução de todas as telas, de todos os aplicativos, de todas as páginas de ajuda da Microsoft para todos os idiomas que existem disponíveis? Quem é o pessoal aí da linha poliglota? Consegue dar uma sugestão? A um baixo custo, né? Obviamente, porque o custo de traduzir tudo, a gente se chamar uma equipe para cada língua, vai traduzir tudo, demora muito, né? Porque traduzir é um processo difícil, não é tão simples assim.
Como a gente pode fazer essa gamificação? Pensando em uma coisa aqui, mas eu não faço ideia se funcionaria. Então pode ser uma coisa muito nada a ver. Tudo bem? Tudo bem? Não tem problema. Eu pensei Se numa for coisa boa, fala. meio Duolingo, só que no seguinte sentido, criar um ranking para quem traduzir mais palavras por dia, daí o público-alvo, se traduzisse palavra diferente do seu idioma nativo, ganharia o dobro de pontos e tal. Então criar um sistema nesse sentido para não só a Microsoft arcar, né? Que nem a Domino's, por exemplo, ela terceirizou a solução da questão usando o próprio público, que era o que ia consumir, né? Então, não sei, algo nesse sentido. Uhum, uhum. Sim, é possível, viável. Aqui a gente colocaria os usuários para fazerem proposta de tradução, quem contribui vai pontuando, gera um ranking, pode se converter em ganhos reais, como créditos para usar o produto, sim, incentivos para correção por parte dos usuários, integração com aplicativos de idioma, para ter tradução da tela da Microsoft como parte das tarefas de aprendizagem. Interessante. Legal essa. O que a gente tem aqui no chat? Seu mente sumiu, Hugo, mas já encontraram, né? Já te ajudaram aí. Sim, vou contar aqui o que eles fizeram. Eles também criaram um jogo, mas para os funcionários, que poderiam usar tempo livre disponível do trabalho. Então, era uma atividade que era feita lá no trabalho. Talvez, inclusive, por conta de sigilo, né? Não sei se havia essa preocupação, se eu não conseguir pegar, mas assim, como eles estão também construindo produtos novos, tem concorrentes, a gente está pensando em Word, Excel, mas talvez tenha ferramentas mais específicas, né? Então, também abrir para outras pessoas, talvez eles tivessem esse cuidado. Por isso, eles começaram com os funcionários da Microsoft. E aí, esses funcionários podiam, então, usar uma parte do tempo do trabalho para tradução de temas. E várias pessoas participaram também, ao mesmo tempo, conforme eles iam traduzindo, de acordo com as telas, eles ganhavam, sim, pontos e benefícios, eles entravam no jogo primeiro, né, era completamente voluntário, então as pessoas se cadastravam no jogo, e aí montavam até equipes dentro da Microsoft, que podiam ser de vários lugares, para se ajudarem em algumas tarefas, e com isso, em pouquíssimo tempo, eles traduziram mais de 500 mil telas, né, imagina o número de telas que havia, porque eles pulverizaram esse esforço para toda a organização em todos os países que eles têm, e qualquer pessoa de qualquer área podia traduzir alguma coisa. Claro que depois eles tinham um esforço depois de verificação, né, porque de repente eu estou aqui achando que sei falar espanhol, não falo nada, fiz uma tradução errada, né, só para ganhar pontos, mas havia depois uma validação pelo resto da equipe também, então eles tinham aí algum esforço, né. Esse produto ganhou um nome até, Language, daqui a pouco eu pego aqui, esqueci, Language alguma coisa, né, mas eles também fizeram aí uma integração com um aplicativo, também questão da tecnologia, né, fácil de pensar nisso, para poder usar, os próprios colaboradores da Microsoft colaboraram nisso também, né, porque também estão espalhados no mundo todo. Então, de repente, eu trabalho para a Microsoft dos Estados Unidos, mas eu falo português, eu posso fazer muito bem essa parte. Finalmente, vamos lá para o último, que é os professores, os 4 professores. E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente pode melhorar a disciplina na sala de aula? O que vocês sugeririam? Isso aí, todo mundo conhece bem esse problema. Todo mundo já foi criança, já foi adolescente, já lembra como que era na escola. Sempre tem um que era o que era levado para a diretoria toda semana. Às vezes era você mesmo, não sei, mas né, alguém já passou por isso, já entendeu. Que não quer estudar, que faz bullying com os colegas, que, enfim, apronta na sala de aula. Como que a gente melhora a disciplina? Não estou nem falando de desempenho escolar, falando de disciplina, de modo geral, assim, esses comportamentos paralelos ao estudo. Muitos devem ter visto lá aquele esquema de estrelinha, né? Na escola de vocês, de repente, tinha ganhar uma estrelinha aqui. Vamos ver o que vocês estão colocando.
Quem conseguir mostrar desenvolvimento em suas habilidades, com feedback tanto dos colegas quanto de professores, acumularia pontos que seriam trocados por algum benefício posterior. Penso que o desvio não pode ser o foco, o comportamento-alvo tem que ser o desejado. Então, cumprimento de tarefas em tempos determinados, marcados em um painel de acompanhamento. Legal, boa. Boa sugestão. Bem, aí, então, um grupo de professores, intrigado com o comportamento dos alunos, desenvolveu o Classcraft, né, que é um programa gamificado, e hoje é um programa que é usado em várias escolas dos Estados Unidos. Não conheço nenhuma que tem aqui no Brasil, até porque eu acho que ele não foi traduzido ainda pelo português, a gente precisa fazer esse esforço de tradução aí da Microsoft para trazer para cá. Mais uma nova sugestão aqui dos professores os alunos avaliam os colegas, ganham pontos por avaliação que fizerem e pelas que receberem. Tá. Que aí cria um pouco de equipe, né? E aí, o que esses professores fizeram? Eles construíram um jogo mesmo, mas, assim, um jogo aí, até no esquema do Abitica. Tem avatar, tem comportamento-alvo, tem habilidades, tem vários pontos e vários níveis para tarefas que são definidas pelos professores da sala de aula por semana. Então, na semana, e aí puxando quem falou aqui do comportamento-alvo, tem algumas tarefas que ganham mais pontos, como ser solícito com o colega, ajudar a fazer trabalho em equipe, né, ter um comportamento, enfim, de parceria com o professor, e aí essas tarefas vão ganhando pontos e as pessoas vão ganhando, né, as crianças vão ganhando novas habilidades, novos badges e vão subindo de nível dentro da sala de aula. Deixa eu mostrar a carinha dele para vocês, porque é um software muito interessante, um programa muito interessante. Esse daqui, esse. Só que eu não vou mostrar tudo, não, deixa eu colocar aqui só um pedacinho, e ele nem vou deixar o som, porque ele está todo aqui em inglês, mas quero colocar aqui, para vocês verem. Então, aqui tem considerar os outros, mostrar respeito, mostrar empatia, e aí a sua sala de aula é uma sala de aula virtual para os professores, cada aluno escolhe o seu avatar, dá o seu, né, ganha ali suas habilidades, né, e existe então a sala de aula real, que os alunos estão ali se comportando, e existe essa sala de aula dentro do jogo. E também eles podem ganhar habilidades para transformar o próprio avatar. Vai ganhando experiências, eles podem trocar, né, conversinhas, né, um manda mensagem para o outro dentro da sala de aula, e aí também ganha saúde em termos de, né, habilidade, ganha diamante, ganha moedas de ouro, a sala compete entre si e toda a escola compete também, para ver quais são as escolas, como é que vocês estão melhorando, né? Ele é integrado com uma série de outras ferramentas, mas é um jogo que tem essa carinha aqui, que eu acho que isso torna o jogo muito interessante, né, que o aluno, ele é também um avatar para essas outras coisas. E aí, essas tarefas são definidas pelo professor, e essas tarefas eles vão ganhando pontos ali conforme vão realizando, né, o professor vai com o tablet o tempo todo distribuindo esses pontos, né, então, aqui a Ana Mackey tem pontos de experiência, tem peças de ouro e tem cristais, e isso ela vai usando para melhorar o avatar ou o personagem dela. E aí, é claro, dentro do jogo, ganha o quê? Ganha, né, a sala de aula ganha pela melhoria do clima dentre os alunos, o professor ganha porque gasta menos tempo se esforçando na disciplina e pode estar mais livre para explicar o conteúdo, dizer o que precisa, né? Os alunos ganham porque também aprendem a se comportar de uma forma socialmente mais aceita e mais aceitável e mais, né, empática com cooperação também, eles competem só consigo mesmos, né, então, e eu acho que melhora aí todo esse clima e engaja as crianças numa atividade que é bem do meio delas, né, de jogar jogos. Então, essa foi uma solução, esse é um jogo recente, ele foi desenvolvido aí em 21 para 22, um pouquinho antes, mas aí foi chegando em novas evoluções, então, e ele está sendo usado muito em várias escolas nos Estados Unidos. Não conheço nenhuma que use aqui. Se vocês conhecerem depois, até me contem, tá?
O Hugo tem uma pergunta: qual a função do personagem que adotamos nessa solução da sala para os processos? Qual seria a analogia? Hugo, eu acho que eles não têm assim, uma questão específica aqui, sabe? Eles podem escolher qualquer personagem, até porque eles podem repetir os personagens, né? Você cria um avatar. Tem dentro da economia comportamental, não sei se isso vai ser familiar para você, mas existe alguns estudos que falam sobre como você monta o avatar e como algumas pessoas adquirem as características do seu avatar, ou colocam na construção do avatar um pouco do que gostariam de ser, né? Mas aí é como você constrói o avatar. Eu acho que aqui eles não... É meio livre, assim, e só vai ganhando pontos e desenvolvendo o próprio personagem. Como quando você usa um videogame, um Xbox, e você cria o seu avatarzinho ali para representar. Claro que tem estudos, né, dentro de tecnologia e economia comportamental que falam um pouquinho mais sobre isso, né, de características, tem até um efeito, não sei se vocês se lembram de um episódio do Big Bang Theory, que a Penny vai jogar um jogo online, para quem assistiu essa série vai lembrar, e aí ela começa a se transformar um pouco no que o personagem dela era, né? Então tem alguns estudos sobre os efeitos disso no comportamento, né? Se é uma seta que vai e volta, se ela só vai, se ela só volta. Aí tem uma linha de pesquisa específica para isso. Um dia, quem sabe, a gente pode aprofundar nisso, também não é minha especialidade, mas no jogo aqui da escola, cada um cria o seu, até onde eu conheço, né? Então, cria assim como a gente cria lá no Xbox. Tá? Respondi? Então, é isso. Para os personagens, obrigada pela participação dos nossos personagens, a Eliana, da Línia Poliglota, do professor Iluminar e do Giovanni Pizzarolo. Aqui depois tem esse material aqui com os links, aqui Language Quality Game, que era o da Microsoft, o Travel Expense, também tinha até a questão de emissão de gás carbônico, né, que lá nos Estados Unidos, na Europa também o pessoal é mais consciente com essa pegada de carbono, e o Classcraft, tem um vídeo depois para quem quiser entender melhor. E aí a gente entra no efeito Duolingo, acho que a gente está já acabando, que é um novo efeito também que tem sido pesquisado sobre como é que nós estamos trazendo essa ideia das ofensivas contínuas para a nossa vida. Como eu falei, o Kindle já usa ofensiva, porque não adianta, não basta você só estudar, você tem que estudar todos os dias, ainda que pequenos momentos, 3 minutinhos por dia, mas a gente tem que ter ofensivas, e tudo hoje vem virando uma ofensiva. A gente tem aplicativos, além do Abitica, que o outro Hugo conhece, tem outros aplicativos que vão mensurando e acompanhando a ofensiva para várias coisas. Eu quero me manter aqui, quero ir para a academia todos os dias, né? E aí a gente vai construindo essa ofensiva. E você não pode faltar nunca. Se você faltar, você tem que proteger sua ofensiva fazendo uma outra tarefa, né? Eu posso faltar, mas eu tenho que compensar de algum outro jeito, né? Tem que fazer uma caminhada. Então, hoje existe toda uma visão, né, da parte dos games também, de como é que você gamifica tudo virando uma ofensiva, para que as pessoas continuem usando o produto, fazendo sempre, né? Assim, você não fez isso aqui ainda hoje, então faça. Está faltando pouco, você vai perder o seu dia, você já está 7 dias sem parar de ler no seu Kindle, então continue. Né, tem esse incentivo contínuo, né, que é uma forma de se trabalhar, quase que uma premiação pela frequência, né, que a gente começa a fazer, não importa que tanto a performance, importa muito mais a frequência da resposta, e não a qualidade ou o resultado que você alcança aqui. A vida faz da nossa jornada uma ofensiva eterna. Nossa, Lucas, é verdade, todo dia, né? O sol tem essa ofensiva, todo dia tem sol de novo, todo dia tem que nascer outra vez, é verdade. É uma ofensiva eterna. Acho até profundo isso que você falou, de verdade. Interessante. E na ofensiva que a gente tem, eu não sei se vocês chegaram a ver esse filme do Professor Polvo. Alguém viu?
É um documentário que está na Netflix, que ele fala sobre muitas coisas, eu acho que dá até para entender bem sobre a relação terapêutica, fazendo aqui um outro ponto, né? Mas, já leio o comentário aqui, mas o professor Polvo era um mergulhador que estava um pouco desencantado com a profissão, e o que ele faz? Ele volta para a casa dele, na África do Sul, e ele resolve, todos os dias, sair para mergulhar. Ele fala, vou mergulhar todos os dias. Todos os dias, não importa se está frio, se está calor, se está chovendo, se está de... Ele vai mergulhar todos os dias. E nisso que ele começa a mergulhar todos os dias, o filme conta um pedaço dessa ofensiva dele de um ano, em que ele vai conhecer um polvo para ser amigo dele. Então, para quem não assistiu, eu super recomendo. Anote aí também suas impressões, depois me fale o que você achou. Porque ele também, para quem está na clínica, eu acho que é um filme muito interessante sobre a relação terapêutica que dá para fazer na clínica. Mas ele fala sobre essa ofensiva, né? E assista com um lencinho, tá? Recomendo um lencinho do lado, porque apesar de ser um documentário, é um documentário muito impactante. Ganhou o Oscar, é verdade. Ganhou o Oscar de melhor documentário. Tem uma participação aqui da Maiara, que tem um aplicativo para estudos que utiliza o Pomodoro, vai construindo uma floresta. Sim, é o Forest. Cada tempo de estudo vai crescendo uma árvore e depois esse acúmulo vira uma árvore que é plantada. Sim, é o aplicativo Forest. É muito interessante esse aplicativo, bem lembrado, Maiara. E, de fato, depois eles fazem uma doação, né, de uma semente, eles plantam uma árvore em seu nome, se você conseguir manter, né, sua ofensiva, estudar ou seguir lá o seu projeto de estudo, que é muito para quem tem dificuldade de concentração ou para quem precisa fazer uma tarefa mais chata. É um aplicativo muito bacana. E o Felipe usou essa ideia para implantar rotinas de feedback e one-to-one para gestores, tá? Legal, legal também com a equipe. E o Hugo também considera que os personagens têm a função de interpretar os papéis, que têm uma história de vida, podem apresentar um repertório comportamental diferente do jogador real. Então, quando a gente está falando de jogo mesmo, né, de como as pessoas se comportam em jogos, sim, o avatar que você escolhe para te representar tem características especiais, e aí é isso, eu acabo colocando lá alguém bem fortão porque eu não sou, ou como eu sou muito valente, muito corajosa, eu pego alguém que represente isso, né? E aí tem alguns estudos sobre isso. Então, quem se interessar, pode pesquisar sobre avatares num periódico chamado Computers in Human Behavior, eu acho que é esse. Porque lá eles têm vários artigos sobre avatares, né, porque é uma coisa que é bem estudada para quem está na área de tecnologia e comportamento, né, que também é uma área que eu gosto. E aí tem bastante desse efeito, né, do que a construção do avatar remonta. Então, aí é uma linha em paralelo. Depois, um dia, a gente pode até pesquisar mais e conversar sobre. E aí, sobre essa questão das ofensivas, eu trouxe aqui algumas reflexões finais, né, para a gente pensar assim, o que é hábito, o que é ofensiva? Será que uma ofensiva consegue se converter em um hábito? Né, porque a ofensiva exige que você tenha uma estratégia. Não é, por exemplo, apenas você entrar no carro e colocar o cinto, né, que é dependente do contexto. Eu não fico aqui pensando, nossa, será que eu estou de cinto de segurança? Não, eu estou sentado numa cadeira, não preciso. Mas eu entro no carro, a primeira coisa que eu faço é colocar o meu cinto de segurança. Aí eu tenho um hábito. A ofensiva exige uma estratégia para completar a atividade. Né? Eu posso até converter em ofensiva se eu tenho uma dificuldade de seguir por exemplo, colocar o cinto. Então, todas as vezes, mas a ofensiva tem uma estratégia diferente, né? Ou talvez seja mais no sentido de eu preciso todos os dias sair de casa, dirigir um pouquinho para perder o medo, se eu tiver, né? Então eu vou construir uma estratégia para fazer essa atividade. O hábito, ele depende do contexto. Eu posso estar habituada a escovar os dentes todos os dias, depois do almoço e do jantar, e esse é um hábito, não vai ser necessariamente uma ofensiva. A ofensiva vai entrar como uma estratégia para comer mais salada, comer legumes todos os dias. Eu preciso comer pelo menos 5 frutas ou legumes todos os dias, né, para incorporar isso como uma vida saudável, se isso for importante e valioso para mim. Uma outra questão é que nas ofensivas elas precisam estar estruturadas. Se eu vou falar sobre 30 minutos de exercício diário, é mais fácil de organizar do que eu preciso ter 150 por semana.
até para as metas de estudo, para quem falou aí do Pomodoro, né, Mayara? Ter uma estrutura de eu vou estudar todo dia um pouquinho, é mais fácil do que eu preciso estudar, mas pode ser qualquer dia, porque esses 150 minutos de exercício por semana, provavelmente vão virar 2 dias de 75, que eu vou estar esgotada e morta, né, no dia seguinte. Então, como é que a gente estrutura também uma ofensiva para que ela possa ser acompanhada e que ela seja fácil de ser percebida no dia? Né, uma ofensiva semanal, só se ela for muito específica. Por exemplo, eu preciso ir todas as semanas, sei lá, para uma atividade específica, talvez limpar a geladeira, por exemplo. Né, então, aí a minha ofensiva é semanal. Então, aí é fácil de você mensurar. Porque vem isso, o monitoramento de uma ofensiva, quando a gente usa nos games, ela tem que ser contínua, né? Todos os dias eu tenho que ter um jeito de ir lá monitorar. Por isso a tecnologia ajuda muito, muito mais do que um monitoramento, a menos que seja num cartazinho que você faz, né? O parâmetro principal é temporal e não tanto de performance. Eu posso ter a ofensiva de todos os dias ir para a academia. Não preciso fazer a série completa, posso só ir para a academia fazer um exercício, eu já fiz, não tem tanto no parâmetro da qualidade, né? Eu preciso limpar a geladeira uma vez por semana. Agora, pode ser mais ou menos, hoje tá bom, né? O importante é que eu cumpri a minha ofensiva. E aí a gente acaba tendo um outro tipo de problema. Então, quando a gente vai montar um efeito de ofensiva, também a gente precisa pensar sobre essa questão. Né? Claro que quando a gente está num jogo, socializar o nosso desempenho, a nossa ofensiva, facilita muito. O próprio Duolingo tem um negócio para você falar para os outros, né? Sinalizar na sua rede social. Primeiro porque fala para todo mundo um pouco mais do Duolingo. Se tem todo mundo falando Duolingo, primeiro o aplicativo que você pensa para aprender línguas, Duolingo. E segundo, que também, né, favorece com que as pessoas, nossa, que legal que você já está aí, quanto você está agora, né, quantos dias você já chegou na sua ofensiva, eu vi que você chegou a 1000 dias, já está em quantos, né, o reforço social sempre vai ajudar quando a gente está falando de ofensivas ou de gamificação para tarefas diárias. Quando a gente gamifica sozinho, talvez o Abitica ajude, porque, né, você tem ali uma ferramenta quase que das equipes que são criadas, por exemplo. Os broches dos baristas. Sim, boa, Karina. Não deixam de ser badges, né? Tanto dos baristas, do Starbucks, o pessoal do Outback também ganha um badgezinho de acordo com o tempo, o desempenho. Sim, é uma forma de demonstrar, né, o quanto essa pessoa está ali no jogo. Além disso, e isso é o principal. A gente consegue gamificar ou colocar uma ofensiva, inclusive para a nossa própria vida, se a gente tiver um alvo que seja valioso. E aí, a minha parte clínica não deixa de conectar isso com a ACT, né? Porque a gente tem que ter valores e ações que estejam comprometidas com os nossos valores. As gamificações, elas vão fazer sentido e elas vão ser bem-sucedidas e as pessoas vão se engajar quando elas tiverem alvos valiosos para elas próprias. Né? Quando as pessoas percebem que aquilo que elas estão buscando, quando elas constroem esse caminho para buscar algo que faça sentido. Então, quando o Hugo lá no comecinho estava falando do que ele usou, são coisas que são valiosas para ele, porque senão o game não funciona. Não há gamificação que segure alguma coisa que não seja valiosa, fazer só por fazer. Né? Então, o engajamento, mas também entender qual é a operação motivadora que dá valor para os comportamentos-alvo, é um processo essencial de qualquer processo de gamificação, para que a gente possa entender, né, e aí sim, construir ações que sejam valiosas para cada um. Karina disse que faz parte de uma ONG que buscava envolver as pessoas nos eventos e davam pulseiras personalizadas, de acordo com o tema, e era um privilégio ter o braço cheio das pulseiras. Que legal isso, Karina, também, não deixa de ser um badge, dar um jeito de mostrar para todo mundo como é que você participa, e sim, ganha no reforço social, sem dúvida. Bom, queridos, isso era o que eu tinha para conversar com vocês hoje. Obrigada pela atenção, obrigada por estarem aqui hoje, obrigada de novo pelo convite para estar aqui. E aí a gente pode ir conversando, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, algum comentário, talvez a gente ainda tenha aí alguns minutinhos para isso. E aí, Anne, quem fala? Eu falo ou você fala, Anne? Você que manda. Você que fala.
Eu gostaria de dizer o seguinte para você, Patrícia: você vai ter que me ajudar a comprar mais canetas, porque quase esgotou a tinta de tanta anotação que eu fiz. Eu acho que esse tipo de coisa que a gente conversou aqui, a gente estava falando até no in-off, no grupo da comissão de organização, como você conseguiu criar uma experiência que mostrou para nós o que você se propôs a falar, né? Então, acho que parte do ensino, ele tem que trazer isso, né? Aquilo que a gente quer mostrar de fato, fazendo o negócio. Acho que e foi muito legal estar presente aqui, ver a interação de todo mundo, o engajamento, achei muito legal. Você fez acontecer aquilo que você deu aula. Show. Legal, obrigada por terem participado. Eu vi que a turma participou ativamente. Isso foi super importante, porque senão também o jogo não funciona, né? Se não tiver jogadores. Então, quero agradecer também por cada um ter escrito lá, se engajado. Acho que isso foi bem legal. Obrigada.